nessa colocação, nesse texto rápido, né, o conselheiro ele chama a atenção da gente. Acho que ele chama primeiro a atenção do médium, sabe? É a primeira a parar para poder pensar sobre as coisas que ele diz, né? Porque quando ele chega para poder editar os textos, geralmente histórias, né, ele traz uma semente de história. O médium não consegue saber direito como que essa história vai se desenvolver ou se desenrolar, tá? E ela geralmente tem uma surpresa na trajetória, enquanto ela está sendo escrita, né? E chama atenção para isso. Não adianta a gente ter uma alta ilustração, tá? A gente ter um profundo conhecimento, se esse conhecimento não é útil para nós na vida. Ele utilizou os evangelhos, no caso da personagem, mas isso serve para nós com relação ao espiritismo, de uma forma geral. Isso serve para outros que se interessam. Eu fui professor universitário durante muitos anos, né? Estou aposentado, e via muitos colegas que se dedicavam exclusivamente ao trabalho acadêmico. Isso serve também para as pessoas que se dedicam exclusivamente ao trabalho, para ganhar dinheiro, para sobreviver, e que o trabalho fica mais importante do que as outras dimensões da vida. Então, ele nos coloca diante do desafio de viver e do desafio de conviver com aqueles que estão junto com a gente. E a questão do Evangelho, recentemente eu li um livro chamado História do Cristianismo. É um livro escrito por um historiador, mas ele não tinha pretensão de fazer história, senão ele ia pegar um temazinho lá do Evangelho, ou um temazinho histórico, e ia escrever uma obra volumosa a respeito dela, ia fazer uma pesquisa grande de documentos. Ele pretendeu dar uma visão geral sobre a trajetória do cristianismo no mundo. E é muito interessante, à medida em que a gente vai lendo, tá? Com todo o respeito e algumas diferenças que a gente tem com o autor ao longo da obra, ele mostrar o quanto os cristãos, no passar do tempo, vão se apegando a coisas diferentes. A mensagem, apesar do Cristo não ter escrito absolutamente nada, não ter registrado absolutamente nada, né? Conta-se que o único episódio dos evangelhos que fala de Jesus escrevendo, ele escreveu nas areias. Então, apesar da gente ouvir as histórias de Jesus de segunda mão, as histórias de Jesus chegam sempre contadas ou pelos apóstolos ou por discípulos dos apóstolos, dizem alguns estudiosos, tá? Que à época não tinham pretensão de fazer história, eles não tinham pretensão de registrar com rigor cada uma das palavras. Eles tiveram um contato emocional e intelectual com a mensagem e queriam passar para frente essa mensagem. Só nisso, o Evangelho já é um livro mediúnico, tá? No sentido de que eles foram meios entre a mensagem de Jesus, a mensagem que eles ouviram com os próprios ouvidos de Jesus, e aquilo que escreveram nos Evangelhos. E vocês todos sabem que os Evangelhos, com o passar do tempo, eles foram sendo publicados livros e livros e livros, até que São Jerônimo recebeu a incumbência de um dos bispos de Roma de escolher quais seriam os livros menos contraditórios uns com os outros, quais seriam os livros que seriam adotados oficialmente pela Igreja. E ele escolheu então os 4 evangelhos, dos quais a gente tem notícia: as cartas atribuídas a Paulo, as cartas atribuídas a João, a Pedro, a Tiago, tá? O livro dos Atos dos Apóstolos atribuído a Lucas, tá? E esses livros então formaram a Vulgata. Mas muitos outros livros também falavam dos evangelhos no tempo passado, e alguns deles a gente descobriu muito recente, na década de 50, agora do século passado, né, Vicente? Do nosso século, nós somos homens de outro século, né? No século passado, nos anos 50, o pessoal descobriu originais dos evangelhos, preservados possivelmente por uma seita que são chamados essênios, no norte da África, tá? Dos primeiros anos, tá? Após a desencarnação de Jesus, os primeiros 100 anos após a desencarnação de Jesus, com passagens, algumas muito semelhantes às que a gente tem no Evangelho, algumas muito diferentes, porque seriam evangelhos considerados apócrifos. Tá? Um evangelho atribuído a Maria, um evangelho atribuído a Tomé, evangelhos atribuídos a outros apóstolos com os quais a gente não tem contato. Daí então, alguém ter feito a Emmanuel, no livro Consolador, a pergunta crucial, né? Qual
das traduções, então, dos evangelhos, é que a gente deveria manipular, utilizar, ler e considerar como sendo a melhor tradução. E qual foi a resposta de Emmanuel? Quem sabe? Não? Peguei vocês? Eu estou com saudade de dar aula, eu adorava fazer isso com meus alunos, fazer perguntas, né, Maria? Eu fazia umas 1000 perguntas ao longo de uma aula, tá? Eu estou com muita saudade de fazer isso. Vocês não conhecem o livro Consolador? Conhecem, né? Isso aí, de uma forma geral, conhecem, mas não estão se recordando dessa passagem. Emmanuel responde para o Chico, que a tradução, em outras palavras, que a tradução não é importante. Que em todos eles a gente encontra a essência do Evangelho, a gente encontra a essência do ensinamento cristão. Então a pergunta é, qual que é essa essência? O que Jesus veio ensinar para a gente? É claro que a gente pode pegar os Evangelhos e sair buscando muitas questões dentro deles. Agora, o que seria uma questão essencial, uma questão central na mensagem de Jesus para nós? Esse é um dos objetivos nossos com o estudo de hoje de tarde, de hoje de manhã. Eu ainda estou com um atraso na cabeça até agora, eu vou pedir desculpa para vocês até a hora de sair. É perigoso, se eu for autografar algum livro, ainda pedir desculpa na hora do autógrafo, já que vocês me esperaram de forma tão paciente durante tanto tempo. Ok? Tudo bem? Bom, então vamos lá. Que bom, eu vou poder administrar aqui. O que é a essência? Aquilo que é mais básico, mais central, o mais importante, característica do ser ou de alguma coisa que lhe confere uma identidade, um caráter distintivo. O que torna o pensamento cristão diferente das outras formas de pensar da época e ainda nos dias de hoje? Então, uma coisa que eu costumo falar muito é que nós espíritas somos estrangeiros no mundo. Tá? A gente é muito estrangeiro no mundo, porque uma série de coisas que hoje são valorizadas a gente não dá muito valor. É isso. Minha filha esteve recentemente nos Estados Unidos. Ela falou assim, pai, aquele povo, pelo menos os espaços que ela teve, a gente não pode sair falando, generalizar para todas as pessoas, mas ela teve espaços muito comerciais. Então ela falava assim, aquele povo valoriza demais o ter. As pessoas valem por aquilo que elas são capazes de gastar, pelos bens que elas são capazes de exibir. E olha que a gente vem entrando nessa onda já há muito tempo, né? Cada vez mais, no nosso país, a gente tem melhorado o poder aquisitivo, que bom, a gente tem podido ter acesso a coisas que na nossa infância a gente não teria, os nossos pais não tiveram acesso, aos poucos a gente vem podendo um pouquinho mais. Isso é bom, isso não é ruim, não. O problema é quando as pessoas começam a valorizar umas às outras em função disso. Tá? Eu lembro que um dos fundadores do movimento espírita daqui de Divinópolis, não sei se foi o Vicente que me falou, não sei se foi Zé Amaral, não lembro quem, tá? Era um carroceiro, não era? É isso? Puxava carrinho de papel na rua. Puxava carrinho de papel na rua. E era capaz de ler e interpretar o pensamento de Kardec. E foi capaz de divulgar o pensamento de Kardec. Numa sociedade em que vale o que as pessoas têm, ele seria extremamente desvalorizado. Eu me recordei no movimento espírita de Belo Horizonte, esses dias eu andei vasculhando lá as origens da União Espírita Mineira, que começou como União Espírita de Belo Horizonte, senão me falha a memória, porque eu estou ficando velho, os neurônios já não estão batendo mais muito direito. Então, se eu cometer alguma incorreção, vocês me perdoem e me corrijam, por favor. Tá? Podem ficar à vontade para corrigir. Eu lembrei do Loreto, não, do Loreto não. Eu me lembrei do Manuel Felipe Santiago, que foi um dos fundadores da União Espírita de Belo Horizonte. Profissão dele? Chutem. É uma profissão simples. Chuteiro? Não. Jardineiro? Não. Zelador eram os pais do Lima Duarte. Eles foram zeladores de centro espírita. Lima Duarte, que agora está estrelando o E a Vida Continua, tá? Eles eram os zeladores. E ele teve contato com a doutrina espírita dessa forma.
Tá? Ele conviveu com os centros espíritas, a infância dele, porque a mãe e o pai tomavam conta do centro espírita e a mãe era médica. Uma coisa bonita da gente ver. Tá? Zelador não, o que mais? Gari, não. Hã? Falaram dois. Padeiro, não. É uma profissão simples, ligada a comércio. Hã? Engraxate, não. Hã? Barbeiro, não. Gente, ele era pipoqueiro no centro de Belo Horizonte, no Parque Municipal de Belo Horizonte. Certo? Pessoas, então, ao mesmo tempo em que a gente tem pessoas ilustres na história do Espiritismo, a gente fala Bezerra de Menezes. Nossa, Bezerra de Menezes era um médico, tá? Era uma das 3 grandes profissões da época dele, tá? Médico, advogado e engenheiro, era político, ele tinha uma distinção social enorme. Mas a gente tem pessoas extremamente simples, tá? Que entenderam e que divulgaram a mensagem espírita, que não se intimidaram pelo caráter intelectual do escrito de Kardec. Hoje a gente vê a juventude pegando e assim, nossa, mas esse Kardec é estranho, é difícil de ler, é complicado. Tá? Quando a gente lembra das nossas origens, a gente vê que pessoas com muito menos tempo de escola, tá? Quantos anos os nossos filhos estão passando na escola? Né? A gente dá o quê? Ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, e o pessoal tem preguiça às vezes de ler uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Tem dificuldade de ler um livro que foi escrito de forma didática, que é o Livro dos Espíritos, em pergunta e resposta. Não é isso? Tá? E os nossos antecessores, aqueles que legaram a gente esse espaço aqui, por exemplo, no qual hoje a gente se reúne, a gente nunca agradece, né? A gente chega no espaço e toma como sendo normal. Não, a casa está aí, está ótima. A gente nunca para poder pensar em quem levantou e em que condições levantou essas paredes, tá? Em quem reformou esse espaço para que hoje a gente tivesse o conforto de estar aqui sentados, conversando, trocando essas informações. Essa é uma das heranças que a gente, no movimento espírita, tem do cristianismo. Eu estou dando essa volta toda para poder ilustrar por que nós somos estrangeiros no mundo. Tá? Nós somos estrangeiros no mundo porque a gente valoriza pessoas que no mundo em que cada vez mais o poder de compra é que define as pessoas, a gente define as pessoas por outras coisas, a gente valoriza as pessoas por outras coisas. Tá? Bom, então, vamos buscar essa essência do pensamento cristão, que a gente herdou do pensamento cristão. Tá? Eu vou concordar com o Jomar que a gente não tem exatamente uma ética igual à ética cristã, mas a nossa ética foi construída e muito influenciada pelo cristianismo, pela experiência cristã, pela vivência cristã. Então vamos tentar recuperar essa vivência cristã e ver o que conferiu ao cristianismo a identidade, o caráter distintivo. Está indo bem, gente? Está cansativo não? Se estiver cansativo, vocês me falam, hein? Para eu poder mudar o ritmo. Então, o Evangelho, que a gente normalmente fala, tá? Vem do latim, evangelho, do grego euangelion, anjo é mensageiro, missionário, tem sido traduzido como boa notícia, boa nova, que a gente fala. Humberto de Campos ditou um livro para Chico Xavier chamado Boa Nova. Tá? Se a gente fosse escrever, tá? Tirando o latim, chamaria-se Evangelho. Embora haja autores que têm uma interpretação diferente da origem das palavras. Tá? Mas eu não vim aqui para a gente ficar nessas minúcias, ficar fazendo esgrima em cima de minúcias. Tá? Então, o próprio nome está dizendo que é uma notícia boa e é uma notícia, é algo diferente. É algo que as pessoas não conheciam até então. É novo, não é mais o mesmo. Tá? Então fica engraçado, porque isso vai acontecer ao longo de todas as histórias de Jesus junto dos evangelhos. Ao mesmo tempo em que Jesus dizia que existia uma continuidade entre os evangelhos e o pensamento judeu e o pensamento hebraico,
onde ele diz, por exemplo, eu não vim destruir a lei. Então ele está dizendo que existe alguma sintonia entre a lei de Moisés e dos profetas e aquela que ele está trazendo para as pessoas. Mas ao mesmo tempo que ele diz isso, ele diz assim: ouviste o que foi dito aos antigos, eu porém vos digo. Então você está dizendo eu porém vos digo, está mudando algumas coisas que foram ditas aos antigos. Então, embora haja uma ligação entre o pensamento cristão e o pensamento hebraico antigo, o pensamento cristão é novo, é diferente. Daí, quando as pessoas costumam, principalmente dentro da universidade, dizer, isso aqui é do pensamento judeu-cristão, 90% das vezes elas são erradas. Ou tem coisas que são mais do pensamento judeu, tem coisas que são próprias do pensamento cristão. Não dá para a gente reduzir e botar tudo no mesmo lugar, embora haja um nexo, um grau de ligação. Isso mostra que eles têm conhecimento superficial daquilo que estão criticando. Isso é importante que a gente diga e que nós espíritas conheçamos. Do inglês vem de gospel, que vem do antigo Godspell, bons acontecimentos, boa nova, do inglês antigo. Conjunto, a gente pode entender como um conjunto de registros escritos existentes das palavras e ações de Jesus de Nazaré. Mas se vocês aceitarem essa definição, os chamados evangelhos apócrifos vão entrar no meio também da história, porque também são registros escritos. O Evangelho de Tomé, alguém já leu? Hermínio Miranda escreveu um livro a respeito do Evangelho de Tomé, com base nos relatos que Elaine Pagels fez sobre essa obra, considerada apócrifa. E ele encontrou muitas coisas interessantes dentro das obras apócrifas, consideradas apócrifas, que remetem ao cristianismo. O sentido estrito, esse aqui seria um sentido mais amplo, o sentido mais estrito são os livros que relatam a vida e os ensinos de Jesus. Então, quando a gente fala assim, o Evangelho segundo São Mateus, como dizem os católicos, a gente é mais íntimo, né? O Evangelho segundo Mateus, o Evangelho segundo João, né? Os espíritas são sempre mais íntimos, né? Eles falam assim como se estivesse do lado, né? A gente também não fala o Evangelho segundo o Senhor Mateus, ficaria esquisito, não ficaria? Senhor Mateus, e criar até confusão na cabeça das pessoas. É até difícil dar título para os apóstolos, né? Poderia ser o Evangelho segundo o apóstolo Mateus, ou o Evangelho segundo o apóstolo João. Desculpem eu estar devagando aqui em voz alta. Agora, os evangelhos mesmo, que recebem esse título dentro da Bíblia, dentro do Novo Testamento, eles são relatos da vida de Jesus. Os outros, embora a gente encontre Emmanuel, embora a gente encontre os expositores do grupo Emmanuel de Belo Horizonte, chamando como sinônimos Evangelho e Novo Testamento, o termo Evangelho, Boa Nova, geralmente é atribuído à vida e aos ensinos de Jesus. Geralmente começam com o nascimento, no seu Evangelho de João, e terminam com a desencarnação de Jesus e com os eventos após a desencarnação de Jesus, nos quais Jesus ainda participa. Ok? Isso é conhecido por nós. O livro dos Atos dos Apóstolos, por exemplo, ele não seria considerado evangelho dentro dessa perspectiva, embora seja um texto dos cristãos primitivos e, portanto, importante para a gente, porque eles tiveram contato com Jesus. São eles que são os interlocutores da mensagem de Jesus para nós. Então, tudo que é atribuído a eles, nos interessa estudar. Não nos interessa acreditar piamente em nada, mas nos interessa conhecer, estudar e buscar essa essência em tudo o que é passado por nós, desde que a gente conheça bem de onde veio, qual a história, como foi feito, como foi montado, essas coisas são importantes. Então, Emmanuel mesmo às vezes usa o termo evangelho como sinônimo de um Novo Testamento. Isso criava um pouco de confusão em mim, quando eu era mais jovem. Então você tem esses sentidos diferentes para a palavra evangelho. Bom, isso eu já andei falando. O Novo Testamento, esse aqui ainda não tem as
a tradução, esse aqui vai só até o livro dos Atos, tá? Tem os dois primeiros itens, é a tradução do Haroldo Dutra. Tá? Ele está traduzindo agora as epístolas, e eu imagino o tamanho do Novo Testamento que vai sair, né? O pessoal foi publicando com a página mais fininha para ficar portátil, né? Para a gente ser capaz de levar. Agora, não sei não, eu acho que o nome dele a gente só vai poder levar em iPad, não, só meio digital, senão a gente vai ter problema de coluna devido ao Evangelho, tá? Pelo volume de coisas que a gente encontra. Então, ó, são 14 cartas atribuídas a Paulo, 1 a Tiago, 2 a Pedro, 3 a João, 1 a Judas, e o Apocalipse de João, que é um dos livros mais simbólicos e de mais difícil entendimento que a gente tem, de leitura e entendimento que a gente tem dentro do Novo Testamento. Até então, estou falando da forma, não da essência. Né? Bom, talvez a gente tenha uma pista da essência do Evangelho se a gente entender um pouco mais a época de Jesus e entender um pouco mais o povo que recebeu Jesus dentro do seu contexto. Como é que eles viviam, como é que eles eram. E por que Jesus os ameaçou de tal forma, ao ponto deles terem entregado Jesus à autoridade romana, terem acusado Jesus de ser um revoltoso um desobediente contra a autoridade romana e ter pedido a pior das formas de morte que existia, que era a crucificação. Tá? Era uma morte com tortura. Era uma morte que Roma só aplicava aos inimigos de Roma. Tá? Para Roma, ser um inimigo de Roma era a pior coisa que podia existir. Então, eles aplicaram esse tipo de pena, por exemplo, a Espartacus e aos seus servidores que se rebelaram contra Roma e crucificaram os seguidores de Espartacus ao longo da Via Áquila, durante quilômetros e quilômetros e quilômetros. Mataram milhares de pessoas com a crucificação. A crucificação é uma forma cruel de morte, porque é uma morte lenta e dolorosa. E, geralmente, o crucificado ele morre não de dor ou não do sangramento, mas de asfixia. Chega uma hora em que o corpo não consegue sustentar os braços, os membros não conseguem sustentar a estrutura do corpo na cruz, e o próprio corpo se asfixia. É uma morte muito dolorosa. É uma espécie, é uma coisa que se utilizava muito na antiguidade, que se usa também na Idade Média. É uma forma de dizer para as outras pessoas: olha o que acontece com quem se revolta contra Roma. Ou olha o que acontece contra quem se revolta contra o rei. Os processos, quem é advogado que estudou isso em História do Direito sabe que alguns processos da Idade Média são absolutamente arbitrários. O importante não é se a pessoa era ou não era culpada. O importante é que a pessoa fosse percebida pela comunidade como um perigo ao rei, por exemplo, e que ela fosse punida exemplarmente. Então, no caso, a desencarnação de Jesus é uma desencarnação exemplar. Agora, um homem que não pegava em armas e que não dizia às outras pessoas para pegarem armas, como que ele pode ter esse desfecho? De que forma é que ele pode ser percebido ou concebido como um inimigo de Roma e como um inimigo do povo hebreu, do povo judeu? Essa é uma questão curiosa que nos incomoda até os dias de hoje e que nos dá uma pista de como é que o discurso de Jesus era realmente duro. Ele tem uma passagem que ele diz assim: duro é o meu discurso. Quem pode ouvi-lo? Quem pode sustentá-lo? Né? Então, a gente tem hebreus, o povo de Israel, os judeus, né? Todo mundo conhece a origem, nem que tenha assistido na televisão, tá? A origem mítica do povo de Israel remonta a Abraão, tá? Que é um patriarca, tá? Criador de ovelhas, dono de uma grande família, na verdade de uma pequena família a princípio, tá? E que fez um pacto com Yahvé, com Deus, tá? E que não se negou e que tem tal subserviência a essa entidade divina que ele não se nega nem a sacrificar o único filho a Deus se Deus pedir isso dele. Então, desde o mito fundante, Israel já exige uma subserviência a Deus, subserviência que vai ser reeditada quando Moisés tira o povo hebreu de dentro do Egito, onde eles moravam como escravos do povo egípcio. Tá? O tempo todo ele vai refazer os 40 anos, tá?
essa importância da subserviência. Todo mundo conhece o episódio do bezerro de ouro, em que Moisés mal tinha retirado as pessoas do Egito, tá? E aí tinha subido ao monte para poder conversar com Deus e para poder redigir, para poder esculpir na pedra, né? Exarar, se a gente fosse usar um termo bonito, tá? As leis dos 10 mandamentos, e o povo lá embaixo virou e falou assim: não sei se esse Deus é bom ou não. Estavam acostumados a morar numa cultura repleta de deuses, então quando um Deus não funcionava, eles procuravam outro. Está parecendo a relação de casamento dos dias de hoje, né? Quando o homem não funciona, a mulher vai procurar outro. Quando a esposa não funciona, o homem vai procurar outra. As coisas andam meio assim. E aí Moisés então desce do monte, vê aquele tipo de coisa, se revolta contra o povo, quebra as tábuas da lei, não é isso? E o tempo todo ele vai devolver: olha, vocês precisam ter fidelidade ao ethos, à ética que esse Deus passa para a gente, porque é isso que assegurou a identidade do povo judeu, e é isso que assegura a identidade deles até o dia de hoje. É talvez o único povo do mundo que continuou com uma unidade cultural sem ter terra durante 2000 anos. No ano 70, o imperador Tito não aguentou mais as revoltas do povo judeu à época, tá? E aí mandou os exércitos para poder falar assim: acaba, arrasa. E veio a diáspora. Os soldados romanos entraram dentro da Judéia, tá? Destruíram o templo, mataram as pessoas e espalharam os judeus ao longo do mundo. E mesmo sem ter o seu sagrado templo, mesmo sem ter a sua terra, mesmo tendo que conviver e tendo que viver com grupos sociais de hábitos diferentes, de forma de viver diferente, eles mantiveram sua identidade. E hoje a gente tem todo esse imbróglio internacional depois da Segunda Guerra Mundial com a refundação do Estado de Israel. Como é que uma cultura consegue sobreviver ao tempo? Uma cultura muito forte, muito enraizada, que é passada dos pais para os filhos, nas diversas gerações. São muitas gerações, pensa 2000 anos. A gente vê os filhos dos nossos colegas que vão morar nos Estados Unidos. Daí a pouco eles estão absorvendo um pouco da cultura norte-americana. A primeira geração fica meio brasileira, meio norte-americana, mas tem algumas coisas que na convivência ela é repassada. A segunda geração, talvez a terceira geração, já nem tenha mais elementos da nossa cultura brasileira. Algumas coisas que não são muito caras. E algumas coisas que só nós é que compreendemos entre nós. Tá? Eu conversava pela internet com a Ivone, que é uma dirigente espírita da Flórida. E aí ela estava falando assim: olha, eu não consigo entender vocês espíritas brasileiros. Eu acho essas coisas sensacionais, né? Que a gente começa a perceber as diferenças das culturas, né? Por quê? O que tem de tão estranho na gente? Olha, as pessoas chegam no centro espírita e pedem para fazer uma coisa esquisita. E vocês não dizem não de cara. Né? Nós mineiros somos cheios de uma conversa que minha avó costumava chamar de cerca loureiro, não é isso? A gente tem paciência, então a gente não sai batendo de frente, né? A gente conversa primeiro, dá uma sugestão, até a gente bater de frente demora um tempo. Eu morei em São Paulo, eu acho que eu não entendi porque nós mineiros somos tão assim, tão dessa forma. Tá? Porque em São Paulo eles estão acostumados a brigar e daí a pouco tomar café juntos. Nós não, quando a gente briga a gente magoa, não é? É mentira, vocês conseguem brigar com a pessoa e logo depois, daí a 10 minutos está de cara boa. Tá? A gente evita ou adia o conflito o máximo que a gente pode. Então a gente vai tentar de uma forma muito sutil explicar para as pessoas que não é daquele jeito que deveria ser feito. Tá? Se a pessoa não entender, esse é um passo lá na frente que a gente dá, dizer e falar assim: olha, aqui não dá para poder fazer isso. Os americanos não, eles estão na lata: olha, aqui não se faz isso. Aqui não se aplica passe descalço. Tá? Aqui não se, sei lá, posso inventar dezenas de coisas, tá? Chega a pessoa toda empolgada que fez um curso de reiki: vamos aplicar reiki no centro espírita. Nós vamos chegar cheio de conversa: olha, não é necessário, não sei o quê, não sei o quê. Tá? Lá nos Estados Unidos vão virar assim: aqui não. Né? E ela cobrava: por que nós não somos assim aqui no Brasil? E como é que eu explico para ela que a nossa cultura é diferente? E ela ficava assim, ela comentava assim:
Gente, mas o que vai ser do espiritismo daqui a algumas gerações se as pessoas forem todas assim? olha como é que é difícil às vezes a gente conviver com espaços e cultura diferente. E uma coisa que fez com que Emmanuel considerasse os judeus e os hebreus como um povo orgulhoso, eu não compartilho dessa visão do espírito, mas entendo como é que ele a construiu, é o fato desse povo se enxergar. Embora isso fosse muito comum à época, naquele momento da história. Se a gente for com uma cultura totalmente diferente, como é a cultura japonesa, o que é Japão? Quem sabe? Nihon. O nome do país é o quê? O que significa? Não? Os filhos do sol. Eles também se enxergam como algo especial. Tá? Os romanos. Quem não era romano, eles enxergavam como sendo o quê? Bárbaro. Qual o nome? Bárbaro. Até hoje também a gente fala bárbaro, embora a gente possa usar meio anos 70, né? Nossa, isso é bárbaro, no sentido de ser muito bom. Então, quando a gente chama isso é bárbaro, né? A gente está chamando essa pessoa de uma pessoa rústica, sem cultura, sem ilustração, dura. Então, os povos se enxergavam assim, se enxergavam especiais, se enxergavam diferenciados. Não era algo muito típico só do povo judeu. Diga, João Marcos. Os gregos, os astecas e os brasileiros. A ação do mundo, parte do evangelho, é escolhido, não. Não deixa de ser se a gente for entender que é do Brasil que vai acontecer tudo. Tá? Mas agora, era essa ideia, coração do mundo, pátria do evangelho, era veiculada na época de Humberto de Campos. Uma pessoa boa para se conversar sobre isso é Alexandre Caroli, que é especialista na obra de Humberto de Campos. Ele fez mestrado e doutorado em Humberto de Campos Espírito. Olha que coisa bonita que está acontecendo no nosso país. As pessoas estão começando a estudar o Espiritismo. Ainda que não aceitar que isso é questão de fórum íntimo de cada um, pelo menos a estudar. A gente não é mais assim aquela coisa jogada de lado, aquela coisa deixada de lado, colocada à margem da sociedade, marginal, como éramos no início do século. E escrevia um médico lá no início do século XX. O Espiritismo deve ser combatido como a sífilis. O Espiritismo deve ser combatido como a tuberculose.